Olá, quarto ano, como vocês estão? Como passaram a semana? Eu sou a professora Daine de Língua Portuguesa. Na semana passada, nós estudamos sobre peça teatral. Estão lembrados? Espero que vocês tenham conseguido fazer aquela atividade que era moleza que eu deixei para vocês, né? Essa semana, então, vou pegar um pouquinho mais pesado. Esta semana nós temos um tema que também é de literatura e é bem interessante. Será que você conhece? Dê uma olhadinha aqui atrás, eu voltei com o nosso cenário para pendurar essa cordinha com esses livrinhos. Será que você já conhece? Já ouviu falar? Daqui a pouco eu volto para contar o tema da nossa aula. O tema da nossa aula de hoje é literatura de cordel, uma literatura muito com a cara brasileira, e temos uma região do país que é onde mais temos a literatura de cordel. Aqui no sul, que é onde eu estou, não é esta região. Aqui no sul nós conhecemos, nem todo mundo conhece, mas não é a região onde mais tem. Você já leu algum? Você já viu algum? Você sabia que a imagem também é importante quando nós falamos de literatura e cordel? Como será que o texto é apresentado? Será que é em forma de verso? Será que é como numa narrativa? Será que tem personagem? O que você sabe? Outra pergunta para fazer para vocês. Embolada e repente, vocês conhecem? Tem muita coisa para ver nessa aula. Vocês viram agora uma imagem do livro didático de vocês, que é como uma corda da literatura de cordel que está aqui, e nós vamos estudar um pouquinho mais sobre essa literatura que é tão a cara do Brasil. Para começar os estudos sobre literatura de cordel, eu vou trazer para vocês o significado de 3 palavras que eu já comentei com vocês. Então, a primeira é cordel, a segunda é embolada e a terceira, repente. Nós trouxemos aqui do dicionário para entendermos um pouco melhor cada uma dessas palavras. Vejam só. Cordel, folhetos contendo poemas populares, geralmente ficam expostos para venda, pendurados em cordas ou cordéis, o que deu origem ao nome. Então, essa imagem que vocês têm aqui é a imagem que já estava disponível para vocês, que é a imagem que abre o capítulo. Vejam aqui no quadro, nós temos uma cordinha, né? Uma corda e vários folhetos pendurados. Aqui na mão dessa aluna também temos um folheto de cordel. Vejam aqui que está em preto, tem as imagens e cores diferentes de papel, e todas estão com as imagens em preto. Essa aqui é o cordel, onde ficam expostos os cordéis que nós temos. Normalmente, no Brasil, nós temos uma região específica, que é a região Nordeste. Eu já comento mais com vocês. Além de cordel, nós temos o que é a embolada. A embolada é uma poesia popular cantada em compasso binário. E temos ainda o repente, qualquer improviso ou qualquer verso improvisado. Vejam, os 3, tanto o cordel, quanto a embolada, quanto o repente, eles vêm do popular. Então, não são literaturas de pessoas que estudaram para isso. São literaturas que vieram do povo, que têm uma relação com a oralidade, porque vieram do povo. Então, não são palavras complexas ou dentro da norma da língua portuguesa. Por quê? Porque nós não falamos exatamente da forma como escrevemos, seguindo as regras, todas as regras gramaticais, e a literatura de cordel, como a embolada, como o repente, ela traz muito da oralidade, e é isso que nós vamos ver. Vocês já viram como que é fisicamente, então, a literatura de cordel. Vou trazer outros exemplos para vocês, mas eu vou fazer a leitura de um cordel. Então, prestem bem atenção no que eu vou ler para vocês. O Cordel em Cordel, histórico da literatura de cordel em versos, de Bob Mota. O meu nome é Bob Mota e tenho satisfação de fazer uma explanação do que tenho na memória, dizendo em meus simples versos, os quais me metrifiquei, o que na mente guardei do cordel e sua história. Na Espanha e em Portugal, no século XVI, o cordel, digo a vocês, já não era algo novo, pois o mesmo enfatizada histórias e expedições falava das tradições ligadas ao povo.
as narrativas e histórias na memória armazenadas de pai para filho passadas do que ficara para trás. Romances, guerras, viagens faziam parte das listas, ou vitórias e conquistas. Ode a mitos regionais. Bem antes do surgimento da imprensa do jornal, o cordel era em geral a fonte de informação. Os fatos muito relevantes ou passagens corriqueiras tinham de qualquer maneira no cordel divulgação. Para chegar ao povão na Espanha e em Portugal dava um trabalho infernal, porém ficava bonito. O cordel antes da imprensa era ao povo apresentado num trabalho elaborado num caderno manuscrito. Depois, pequenos folhetos de histórias mirabolantes eram presos em barbantes por cada um menestrel. Ficavam assim expostos manhãs e tardes inteiras pelas barracas das feiras, daí o nome cordel. Gostaram dessa leitura? Esse cordel, ele conta, um trecho dele, não é ele inteiro, ele conta a história do cordel. Então vejam, ele fala que surgiu na Espanha e em Portugal no século XVI. E o cordel, ele tinha a função de passar para as pessoas as informações, porque não tínhamos a imprensa. Então o que acontecia? Tinha um fato que ocorreu em algum lugar, e aí essa pessoa criava um cordel a partir daquele assunto. Isso era contado de pessoa para pessoa. Ele era muito da oralidade. Hoje nós temos o registro escrito, mas porque eles foram trazidos da fala e alguém escreveu. Mas a ideia foi sempre oral. E também é uma fonte histórica, porque como as pessoas contavam, os pais contavam para os seus filhos, e assim ia passando de geração para geração, contando fatos e acontecimentos históricos por meio do cordel. Então, pessoal, vamos fazer uma isoporgravura, que é uma adaptação da xilogravura usada para fazer a ilustração dos cordéis. Então, eu passei para vocês já o que precisa. Aqui eu cortei uma caixinha de isopor ou uma bandejinha de isopor. Algumas já vêm cortadas. Se você precisar cortar, peça ajuda para um adulto. Então, você vai cortar e vai fazer um desenho. Então, um desenho com um lápis ou com uma caneta. Esse aqui eu já desenhei a lápis, ele tem que ficar um pouquinho mais fundo para a tinta entrar, mas não pode vazar para o outro lado. Com o desenho pronto, vocês vão pegar tinta guache. Então, como a isoporgravura é feita normalmente preta, por isso que a gente vai fazer de preto. Mas, se você quiser fazer um teste com outra cor, você pode fazer para fazer um desenho mais colorido. Mas, normalmente a xilogravura é feita em preto e é por isso que nós vamos fazer em preto. Então, pode ser que faça uma sujeirinha aí, mas a tinta guache sai, mas avise para os seus pais, para os seus responsáveis, para quem cuida de vocês, que pode ser que faça uma sujeira. Então, fez aqui, pintou tudo de preto, pode fazer de outra cor se você quiser. E aí, você já tem uma base para fazer isoporgravura, porque a xilogravura ela seria feita em madeira, então nós estamos fazendo em isopor. O que você vai fazer agora? Você tá com essa tinta aqui, você pode, se tiver um rolinho, passar o rolinho para dar uma alisadinha, mas não é obrigatório. E aí você vai colar no papel, não colar, mas você vai colocar no papel e fazer uma pressão. Então a minha mão tá suja de tinta, vocês viram que sujou um pouquinho. Vocês vão fazer uma pressão para poder transferir o desenho. Vamos ver se deu certo? Vejam só. Ficou como? Fica todo em preto e onde nós riscamos fica em branco. Onde não está bem fundo é porque eu não afundei a caneta ou o lápis. Mas vejam que dá pra ver o sol, dá pra ver a casa, dá pra ver a montanha, o coqueiro, a nuvem. Então precisa afundar um pouquinho pra fazer o efeito e formar a isoporgravura. Eu vou fazer mais um e já mostro pra vocês o resultado. Olha só, esse é o primeiro que eu fiz com vocês e aqui está o segundo. No segundo, vocês viram que ele já está melhorzinho, porque eu aprofundei um pouco mais e eu passei o pincel para deixar lisinho. Então, essa seria a isoporgravura. Vejam que eu tenho aqui a matriz. Então, eu poderia fazer agora vários iguais a esse, em vários papéis diferentes. Os dois desenhos meio parecidos. Então, eu poderia replicar. Você pode, então, fazer a sua isoporgravura e aproveitar para escrever um cordel. Lembrando que a imagem e o cordel precisam ter relação entre si. E aí, você pode fazer o seu varal da literatura de cordel. Espero que vocês gostem. Eu comentei com vocês que a região Nordeste é onde nós temos os principais cordelistas, é onde nós temos o maior número de cordéis. Vamos entender, então,
Como são chamadas as pessoas que nascem nos estados nordestinos? Como assim, professora? Veja, eu nasci no Paraná, então eu sou paranaense. Quem nasce no Piauí é chamado de piauiense. Quem nasce na Paraíba é chamado de paraibano. Vejam, nós temos então duas formas diferentes: piauiense e paraibano. Piauiense, nós temos aqui em verde o nome do estado e o sufixo, que é aquilo que vem depois, ense. Então ficou piauiense. Paraibano, nós temos Paraíba, mas aqui o A ele se repete, e temos o sufixo ano, então ficou paraibano. Nós temos essas duas terminações, o ense e o ano. Pode ser que aconteça o que aconteceu com a Paraíba, então Paraíba já termina em A, acrescenta o ano, ficaria 2 As, mas nós não temos essa forma na língua portuguesa, então ficou um A só, ficou paraibano. Vamos ver alguns exemplos. Então, nós temos a terminação ense e a terminação ano. Piauí, piauiense. Maranhão, maranhense. Ceará, cearense. Rio Grande do Norte, rio-grandense do Norte. Vejam que no Maranhão e no Ceará, nós tivemos que mudar um pouquinho, porque Maranhão terminava em ão, caiu o ão, e foi colocado o ense do sufixo. O Ceará termina em A, foi tirado o A e colocado o ense, então ficou cearense. Vamos ver as terminações em ano. Paraíba, paraibano. Sergipe, sergipano, caiu o E. Pernambuco, pernambucano, tirou o O e ficou o ano. Alagoas, alagoano. Bahia, baiano, aqui no caso do baiano, foi tirado o H, então ficou baiano. Esses são os adjetivos pátrios, porque veja, pátrios tem a ver com pátria, então é de origem, de onde a pessoa nasceu, do estado que ela nasceu. Então, eu nasci no Paraná, eu sou paranaense. Quem nasceu na Paraíba é paraibano, quem nasceu em Pernambuco, pernambucano, quem nasceu no Ceará é cearense. Se você não está na lista aí, você sabe dizer qual é o adjetivo pátrio de onde você nasceu? Vamos estudar agora sobre pronomes demonstrativos. Leia estes versos e observe as palavras destacadas. Terra de Luiz Gonzaga, esse grande brasileiro. Terra de Luiz Gonzaga, este grande brasileiro. Terra de Luiz Gonzaga, aquele grande brasileiro. Vejam só, nós temos em destaque esse, este e aquele. As palavras esse, este e aquele são chamadas de pronomes demonstrativos e sua função é indicar algo em relação à posição de quem fala. Então, veja, vai alterar quando for perto de quem fala, perto de quem ouve ou longe desses dois. Vejam só. Este indica que algo se encontra perto do falante e longe do ouvinte. Esse indica que algo está longe do falante e perto do ouvinte. Aquele indica que algo está longe tanto do falante quanto do ouvinte. Vamos pegar um exemplo. Aqui eu tenho um grampinho, que é um grampinho de roupa em miniatura, que eu usei para pendurar os cordéis. Então, esse grampinho e vários outros grampinhos, eles estão perto de mim, que estou falando. Então, são estes grampos, certo? Eles estão perto de mim. Agora, vejam. Se vocês estão... Eu quero falar sobre o caderno que você está usando. Então, eu vou dizer, pega esse caderno, porque ele está longe de mim e perto de você que está me ouvindo, para anotar o que eu vou falar. Agora, digamos que eu vou falar sobre a lua. Aquela lua está linda. Por quê? Porque a lua está longe de mim e longe de você. Então, perto de quem fala é este, perto de quem ouve é esse, no caso vocês que estão me ouvindo,
e aquele ou aquela é longe dos dois, certo, pessoal? Vocês vão ter exercício para fazer sobre isso. Chegamos ao final da nossa aula. Espero que vocês tenham gostado de estudar sobre a literatura de cordel, que vocês tenham aprendido, tenha despertado um certo interesse, que vocês possam ir à internet, buscar sobre cordel, mas também sobre embolada, também sobre o repente, buscar sobre a cultura, sobre a música, sobre a poesia do Nordeste brasileiro, que tem muita coisa interessante para ser visto. Os pratos típicos do Nordeste que são citados, os ritmos. Espero que você tenha se encantado por toda essa cultura e tenha consciência do que é esse tipo de literatura. A literatura de cordel principalmente vem da oralidade. Então ela passou depois de um tempo sim a ser ilustrada às vezes pelos próprios cordelistas, mas ela sempre foi trazida da oralidade para contar a história, para repassar a história de pessoa para pessoa, de geração para geração. Depois ela passou a ser ilustrada, depois ela passou a fazer parte dos folhetos e ser vendida em cordéis, nas cordas, como vocês viram. Deixei a atividade para vocês, desejo a todos uma excelente semana.